Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio de Bora Falar de Branding. Conversando hoje com Felipe Moraes, diretor da FM Consultoria, professor de Branding e autor do livro, estou com ele aqui, do livro Planejamento de Marca no Ambiente Digital. Ok? Felipe vai contar para a gente um pouquinho sobre a sua experiência consultiva. Ele desenvolveu uma metodologia própria para a gente conseguir acompanhar o vigor, a relevância da marca e criar, acima de tudo, o planejamento estratégico da marca nos ambientes digitais. A minha expectativa é muito grande, eu entendo que a gente vai conseguir, acima de tudo, trazer novos insights, novos olhares para o que é o nosso desafio de gestão de marca. E avisando, né, lembrando para você que gosta do Bora, que acompanha o Bora, que se você está gostando, primeiro curte aqui embaixo, diz ok para essa produção. O Bora é um projeto acadêmico, patrocinado, financiado pela Calibre, a Consultoria Internacional de Gestão da Reputação, que tem um único objetivo, de conseguir trazer para alunos de MBA, de comunicação, de publicidade, de relações públicas, né, de jornalismo, de sustentabilidade, discussões atuais, contemporâneas, sobre a questão da gestão da marca, tá bom? Então, por favor, dá o seu ok aqui, recomenda, ou então, acima de tudo, faça a sua sugestão de tema ou de possível novo palestrante. E, em um segundo, Felipe Moraes, como eu falei antes, professor, diretor da FM Consultoria, e, acima de tudo, autor de um livro. Eu respeito muito quem escreve livro, porque eu sei o trabalho que dá planejamento de marca no ambiente digital, tá bom? Então, em um segundo, a gente já volta. Até já, um abraço. Olá, pessoal. Retornando agora com Felipe Moraes, diretor da FM Consultoria, professor de branding de algumas instituições de ensino, ele vai contar um pouco para a gente, e como eu mostrei na abertura, autor do livro Planejamento de Marca no Ambiente Digital. Eu estava conversando previamente com o Felipe, antes de dar boas-vindas para ele, né? Eu acho que o livro do Felipe ele é muito interessante do ponto de vista de que ele olha, faz um apanhado e principalmente uma reconstituição de vários pensamentos, desde posicionamento do Aurias, o que o Keller, o que o Kotler, o que o Acker falaram, o que o Jaime Troiano, por aí vai. Então, ele junta tudo isso dentro de um poder maior, de uma metodologia própria dele. E aí, logo, quase no início do livro, ele define, eu acho que isso é o nosso ponto de abertura do Bora de hoje, que ele fala assim, o que é uma marca forte, acima de tudo, né? Elas são lembradas pelos seus consumidores potenciais, elas oferecem benefícios fortes, são relevantes para atender a necessidade de perfis diferentes de público, repetindo, de perfis diferentes de público, não apenas o principal, são consistentes a ponto de reinventar e se manter relevante para o público, são vistas como diferentes por esse público, ou seja, o poder da diferenciação e de uma diferenciação que seja relevante, possui uma identidade que combina com a estratégia da empresa, de novo, né, como a gente falou, e isso está no vídeo também da Ana Couto, estratégia de negócios alinhada com a estratégia de branding da organização, criam vínculos com a identidade da empresa, geram lucratividade e, não menos importante, geram valor patrimonial para a marca. Com isso, muito bem-vindo, Felipe Moraes, que você seja bem-vindo no Bora, é um prazer conseguir falar com você, é um prazer falar, acima de tudo, com estudiosos que tentam trazer inovação, um novo olhar e, acima de tudo, propostas para a gente fazer gestão estratégica de marcas no nosso país. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra. Conheci o projeto vendo entrevistas com grandes profissionais e para mim é uma honra onde, né, Cristina Carvalho Pinto, Kotler e tantas outras pessoas estiveram aqui para a gente falar. E é bem isso, o que a gente estuda está na hora da gente colocar em prática, né? E é o que a gente faz todos os dias aqui na agência. Bacana, bacana. E a gente sempre começa, Felipe, eu já antecipei um pouquinho, né, do seu perfil, mas nada melhor do que a pessoa contar um pouquinho da sua trajetória. Eu fiquei impressionado com a sua experiência, tanto de um lado do balcão como do outro lado do balcão, vamos usar essa linguagem bem coloquial, acima de tudo, né? Mas assim, vamos começar do básico, né? O que o Felipe estudou, o que hoje, como é que você evoluiu na sua carreira, acima de tudo, nessa mudança de balcão de um lado para o outro, e como isso foi mágico aí para a construção da sua carreira, por favor. Legal. Eu estudei publicidade na FMU, logo que eu me formei em novembro
de 2003, em fevereiro de 2004, eu já estava fazendo uma pós-graduação em planejamento, porque na faculdade eu entrei para ser redator, né? Como todo mundo, eu entrei na área de criação. Eu não era um bom designer, mas eu sempre escrevi muito bem. No quarto ano da faculdade, terceiro ano, quarto ano da faculdade, eu aprendi planejamento, me apaixonei, fui fazer pós. Na sequência, eu fui fazer o curso do Bootcamp da Miami Ed School, que eu vou fazer de novo agora. Eu fiz ele em 2006, né? Eu me formei na pós em 2005, fiz o curso em 2006, e eu vou fazer de novo ele o ano que vem. A minha carreira... Desculpa, é interessante isso. Vou fazer de novo ele, né? Interessante isso. Sabe por que eu vou fazer de novo? Eu estava assistindo uma palestra do Ulisses Zamboni, que foi meu professor na SPM, depois eu assisti palestra, depois ele foi meu chefe na Santa Clara, e ele chegou e falou assim, olha, a minha aula de planejamento eu mudo, porque o Bootcamp ele tem 2 vezes por ano, né? São, acho que é os 3 meses no primeiro semestre e 3 no segundo. Então ele falou assim, a cada 6 meses eu dou aula, e eu mudo minha aula. Eu falei, cara, se o Ulisses Zamboni muda a aula dele a cada 6 meses, é que eu vim em 2006... É quase pré-histórica. Exatamente, não tem mais. Então eu vou fazer de novo ano que vem, até porque mudaram os professores, aí é legal você ter outras visões e outros profissionais. Mas basicamente eu construí minha carreira em agência. Então eu passei por tanto agência pequena, né, a Libra Comunicação, que nem existe mais, tal, como agência grande, como a Nel Gama, Publicis, agência Tesla também. Na A1 Brasil, na época que eu estava na A1 Brasil, a A1 Brasil tinha 80 funcionários, isso em 2006. Uma agência 100% digital com 80 funcionários, a Clique, que era a maior agência de todas, tinha 120. Então, a A1 também era uma grande agência. Tal. Aí, fui picado pela mosquinha do e-commerce, passei por e-commerce, passei pelo Ponto Frio, foi minha grande experiência. Essa minha experiência no Ponto Frio me credenciou aí para a Juliana Flores, onde eu aprendi muito sobre e-commerce na Juliana Flores, na raça. Né? Então, tudo que a gente via em aula, eu fui fazer curso na e-commerce school, eu dava aula na e-commerce school e fiz o curso que eu dava aula. Aí você vai aprendendo, vai curtindo bastante. Aí eu fui para a Top Deals, onde era uma agência que cuidava de e-commerce. E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar, eu quero continuar no e-commerce, eu quero continuar com planejamento. Né? Fiquei nessa. Em 2015, a minha mulher, a gente morava no interior, a gente foi em 2013 para o interior, em 2015 minha mulher recebeu uma proposta para assumir a área de marketing do cliente, que ela era só o e-commerce. Então, colocar o e-commerce embaixo do marketing, ela assumir tudo. Em São Paulo, a gente veio, e aí a agência que eu trabalhava, a Top Deals, não quis montar escritório em São Paulo, tal, e tudo ok. Eu acabei montando a FM Consultoria. Era para ser vou tocar agora, porque eu comecei a receber propostas de amigos, vem trabalhar comigo, mas eu não consigo pagar seu salário. Você consegue ficar 2 dias, eu te pago tanto? E assim foi. E aquilo era provisório. Só que esse provisório já está durando 6 anos e meio, né? E qual que é o lado legal disso? Hoje é engraçado porque hoje eu estou nas três frentes. Então hoje a consultoria, eu estou como consultoria, então eu faço consultoria para 2 empresas. Uma é a Frank, que é uma empresa, uma multinacional suíça, e a outra é a plataforma 29 horas de mídia para aeroporto. Então eu estou como consultor dessa empresa. Até o mês passado eu tinha um contrato fixo, agora a gente vai fazer por projetos. Eu estava em agência, eu estava com a Atua, que é uma agência de Sorocaba, excelente, por sinal. E aí lá fazia o papel de diretor de planejamento da Atua. E aqui onde eu estou, esse escritório, é da Aposta 1, que é onde eu sou o diretor de marketing. Então, nesse momento, eu estou nas 3 frentes. Eu estou como marketing, anunciante, eu estou como agência e eu estou como consultoria. Então, é legal porque eu consigo ter uma visão do todo. Né? E uma vez, era até engraçado que eu era o diretor de marketing de uma empresa, da Domus Holding, e eles montaram uma agência, e eu virei o CEO da agência. Então, eu era o meu próprio cliente. Eu era o CEO da agência que atendia o marketing. Então, isso era muito legal, porque você tinha uma visão bacana. E aí você vai aprendendo muito, né? Você falou do livro, todos os pensadores que eu trouxe, realmente, mas uma das coisas que mais me deixou feliz no livro é quem escreveu o prefácio, que é só o Jaime Troiano. Jaime Troiano. Que para mim é o maior nome do marketing, do branding. E quando eu mandei um e-mail para ele, eu não conhecia o Jaime pessoalmente. Eu tive aula com a Cecília no Bootcamp lá atrás, mas a Cecília nem lembrava de mim. E aí eu mandei um e-mail para o Jaime, perguntando se ele queria escrever o prefácio, e meia hora, 1 hora depois, tocou meu telefone, era ele,
falando, me agradecendo pelo convite. Eu falei, não, acho que tem que inverter, né? Você é o grande nome. E aí eu fui no lançamento do livro dele, né, no Qual é o Seu Propósito, e aí lá no lançamento eu falei, aí que eu me apresentei, falei, oi, Jaime, tudo bom? Eu sou o Felipe, do livro, tal. E ele foi super carinhoso, assim, escreveu o prefácio super bacana, no final do ano eu fui levar um livro para ele foi super atencioso, assim, então isso acho que é bem legal. Legal. E aí, para aumentar um pouquinho essa complexidade que você falou de estar em várias posições ao mesmo tempo, você tem mais uma que atua também como professor, né? Sim, sim. Hoje eu dou aula na... Pois não. Não, desculpa, hoje eu dou aula na SPM e Belas Artes, são as duas principais. Eu tenho o curso online também na Trampus.co, né, que é a plataforma de empregos lá. E para o ano que vem eu estou subindo junto com a nova escola de marketing do meu querido amigo Rafael Hess. Esse é meu irmão. A gente está subindo uma plataforma de cursos novos lá. Mas hoje, basicamente, é essa. Mas, assim, a FGV, esporadicamente, eu dou aula também. Dei aula na ICOP o ano passado, aí por causa de pandemia, talvez o ano que vem a gente volte. Dei aula bastante tempo na FMU e na Metodista, mas optei em sair por tempo mesmo. Não estava conseguindo me dedicar 100% às aulas e optei por sair. Mas aula é uma coisa que eu amo fazer. Não, né? Você é professor também, você sabe que a gente não faz por dinheiro, porque não é aquilo que vai ganhar, né? Eu lembro na FMU, que eu ganhava na FMU, uma consultoria que eu fechasse por mês, eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava na FMU, mas eu estava lá na FMU segunda, quarta e quinta, toda semana, porque eu tinha prazer em dar aula. Não, e o mundo acadêmico te faz sempre se manter-se atualizado a ponto de você estar preparado para discutir do case da Starbucks ao Tesla ou ao SpaceX, né? Então, ela te faz você estar antenado. E aí, Felipe, vamos fazer a primeira pergunta, depois eu queria explorar aqui um pouquinho do manifesto da sua consultoria, que eu achei bem interessante, mas eu queria só inverter. Dentro do seu olhar, dentro de tudo que você estudou, o seu livro tem, estou olhando aqui, né, 465 páginas, ou seja, não é para iniciantes, né? Você tem que ter um adensamento acadêmico, uma pesquisa e um poder depois de conclusão em síntese muito grande. Qual é o desafio hoje de você fazer gestão de marcas, né? Dentro desse mundo contemporâneo que a gente tem 400 oportunidades, 400 redes sociais diferentes, cada uma falando de uma maneira, se colocando, se apresentando. Qual é o grande desafio para você do branding nos tempos atuais? Desculpa, e aí você até inclusive cita uma coisa que eu acho que é muito interessante, que às vezes no afã de ser muito, se constroem marcas sem identidade. Desculpa, era só para fechar esse pensamento. Tá. Não, para mim é o seguinte, toda vez que alguém fala, pô, eu preciso construir minha marca, preciso fazer, eu falo assim, legal, qual é o seu posicionamento de marca? A Aposta 1, por exemplo, onde hoje eu sou diretor de marketing e branding, chegou para mim do zero. Então, o CEO, né, o Aldo, que é o nosso CEO, ele me ligou, me convidou, a gente se conhece há muito tempo, ele falou, olha, é o seguinte, o que você tem na sua mão hoje? O site vai chamar Aposta 1. Pronto. E aí a gente ficou 1 mês e meio, quase 2, trabalhando todo o caminho da marca. Então, hoje a gente tem, obviamente, baseado nos 5 Ps, a gente tem todo o caminho da marca Aposta 1 que ela tem que seguir. Qual que é o grande desafio? É seguir isso. Por quê? Hoje eu tenho uma dupla de criação que trabalha aqui comigo, hoje eles não estão aqui, a gente faz um coworking aqui em São Paulo, né? E a Aposta 1, ela é remote first. Então, a Aposta 1, ela nem é do Brasil, ela é uma multinacional e tem funcionários espalhados pelo mundo inteiro. Só que no Brasil a gente tem Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. E São Paulo ainda você conta com Guarulhos e Santo André. Tá? Então, assim, a minha dupla de criação é sensacional. Quando eu vou pegar o material que eles estão produzindo para uma rede social, por exemplo, eu tenho que sempre puxar a orelha e falar assim, vocês viram o planejamento da marca? Vocês viram qual é o posicionamento da marca? Vocês viram o que a gente está querendo passar? Quais são os atributos de marca? Quais são os diferenciais? Porque aqui a gente não está passando.
Então, acho que o grande problema que eu vejo é esse. Eu já fiz alguns projetos grandes, graças a Deus, aonde você entrega o projeto, todo mundo ama, acha legal pra caramba, assim. Poxa, eu fiz um projeto para Chiesi Farmacêutico, que eu me arrependo até hoje de não ter pego o print do WhatsApp e impresso, porque depois eu troquei de celular e aí eu perdi o depoimento do vice-presidente da Chiesi do projeto que eu tinha entregue para ele, porque eu mandei para ele num domingo, que a gente tinha reunião na terça, ele falou, me manda no domingo que eu vou ler, porque se tiver alguma alteração eu já peço. Era um projeto de 812 páginas. Não estou exagerando, são 812. E o depoimento que ele me mandou assim foi muito legal. Só que depois, no dia a dia, tudo bem que na sequência veio a pandemia, foi bem em fevereiro, a pandemia veio em março. Mas quando eu vi o primeiro material que eles tinham produzido, não tinha nada a ver com o que a gente tinha planejado. E ele mesmo me mandou exatamente falando isso. Falou, Felipe, olha aqui. Então, acho que a grande dificuldade do gestor de marca é ele conseguir colocar na cabeça do seu time criativo, seja de agência, seja de consultoria, seja o time interno, né? Porque hoje muita empresa está fazendo o que a gente faz. A gente tem um time interno aqui, a gente não tem agência para cuidar da gente. A gente, talvez, mais para frente, vai ter uma assessoria de imprensa, mas agência mesmo eu não tenho. E a ideia é nem ter. Queria. Por exemplo, a web estratégica do Rafael Reis eu queria trazer para cá. Não vamos conseguir. Então, é isso, é colocar na cabeça das pessoas que aquele projeto que você fez não é um projeto para ficar guardado na gaveta. Não é um PDF bonito que você mandou para o seu chefe. Não é um projeto para o CEO bater palma. É um projeto que você tem que executar. Só que no dia a dia começa, não, mas eu tenho que executar, mas eu tenho que vender, que nem o Aposta 1. Qual que é o nosso grande objetivo? É um site de apostas online. Eu preciso trazer o lead, para o lead se cadastrar e botar dinheiro e depositar. Esse é meu goal, né? Digamos assim. Tem momentos que você vê banners totalmente fora do brand. Que é um banner com letra maior, a imagem não representa. Então, a gente hoje tem uma pegada muito forte de lifestyle. Então, você vê o banner não tem o lifestyle. A gente está se apropriando no terreno, né? Por exemplo, a gente vê o principal concorrente, que é a Sportsbet.io, um dos principais concorrentes, que até patrocina o meu querido São Paulo Futebol Clube. Lá fora, existe uma expressão que é deu green. O que é o deu green? É quando o apostador ganha. Então, sei lá, ele apostou São Paulo e Palmeiras, São Paulo ganhou do Palmeiras, deu green para ele. A Sportsbet, muito, muito ágil, pegou essa expressão lá de fora e trouxe para o Brasil. E começou a usar. Só que quem já jogava aqui já tinha essa expressão. Então, ela conseguiu fazer uma conexão muito forte. Ela dominou um terreno muito forte. A gente está indo para o terreno do desafio-se. O nosso slogan é o desafio que muda o jogo. Só que nas peças, não é toda vez que a gente está com o desafio muda o jogo, não é toda vez que a gente consegue trazer. Então, acho que o grande desafio é esse. É você transformar o PowerPoint, o Keynote, o PDF, que seja, em algo que o seu consumidor vai entender, que não fique tão varejo, que não fique tão performance, mas que você consiga passar os atributos de marca. Porque uma coisa que eu sempre falo, commodity, marca não. Eu sempre falo, eu amo essa caneta, Montblanc, é a marca que eu mais gosto do mundo, e eu sempre falo isso daqui. Essa caneta aqui eu ganhei, eu não sei quanto custa. Ganhei do meu pai quando lancei um livro. Mas deve custar, sei lá, uns 5 mil. Essa caneta, eu paguei R$17. Elas são canetas. Elas escrevem iguais. Aliás, se eu escrever com essa caneta e com essa, você não vai saber qual que é, porque a tinta é igual. O que é a grande diferença? É só uma caneta. A diferença está aqui. Versus aqui. E é uma excelente caneta essa aqui. Eu adoro, uso muito. Só para você saber, um dos casos nas minhas aulas de branding que eu começo é justamente com Bic e Montblanc, né? Então, estão na mesma categoria com posicionamentos e propostas de valor muito diferentes, e para a gente entender como essas duas marcas, por exemplo, trafegam entre si. E uma outra coisa que eu acho que é interessante que você falou, Felipe, o papel do gestor de marca hoje é o de orquestrar, acima de tudo, toda a organização, a pensar em marca, a pensar ter a cultura do branding e conseguir executar, né? Você não tem mais, com a velocidade que o mundo exige,
Você não consegue mais hoje, não, tudo passa por essa salinha que está escrito branding, não é isso. Mas eu tenho que orquestrar para que o e-commerce, dentro da sua velocidade, atue dentro do previsto pela marca, né? De que o atendimento, de que o material de ponto de venda, do que é que seja, que você consiga orquestrar esses diferentes atores para que eles tenham, no final das contas, uma cultura de marca. Eu acho que esse é um desafio. E o outro, né, para quem está nos assistindo, muitas vezes ter a capacidade de dizer não, como o Felipe falou, porque tentações vão estar pelo caminho, né? Ou pessoas que pegaram e entenderam de forma enviesada o que é o seu posicionamento de marca, na melhor das intenções, vão fazer proposições que, quando você olha, você centrado no que é o seu posicionamento, você vai dizer, não, isso não, como o Felipe falou, isso não reflete o que é o nosso posicionamento. Então, mais do que a habilidade de dizer sim, é a capacidade, às vezes, de dizer não, baseado no que você pretende para a sua marca. E aí, Felipe, isso me leva a um outro ponto aqui do seu livro, estou com ele aberto aqui, que é o manifesto da FM Consultoria, né? E que eu gosto muito, né? Por que eu puxei esse assunto? Porque eu gosto muito. Então, vou ler para vocês que estão nos acompanhando. Por um mundo mais planejado. O planejamento é o que dá direção para a marca. Não acreditamos em uma comunicação que não entenda de pessoas. Não acreditamos em estratégia sem inovação. Não acreditamos em plano de ação só em redes sociais. Acreditamos que o universo digital é amplo. Acreditamos em um universo pouco explorado. Acreditamos que pessoas se conectam o tempo todo atrás de relevância. E aí, o que me pegou foi, acima de tudo, né, por um mundo mais planejado. Porque dentro desse mundo tão veloz e líquido que a gente vive, o planejamento nunca foi tão relevante. Porque, de novo, eu posso muita coisa, mas sem planejamento eu não consigo quase nada, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Na verdade, assim, esse manifesto é uma coisa que você acredita naquilo, né? Quando a gente criou o manifesto da FM, e eu digo a gente porque, apesar da FM ser Felipe Moraes, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo, uma delas a minha esposa, a Maia Matiaso, né? O pessoal até brinca que não é mais Felipe Moraes, agora é Felipe Maia, porque ela é minha sócia. E o manifesto é aquilo que a gente realmente acredita. Uma coisa que, assim, né, que nem se falou, eu tenho aí 22 anos de mercado, né, a gente passou por muita coisa. E uma coisa que me chama muito a atenção, e aí ele tem um link com isso, quando em 2016 existia um evento aqui em São Paulo chamado Top de Planejamento, feito pela PS Carneiro. E o Paulo Carneiro era um evento que rodava muito na SPM, depois ele tirou da SPM. E o Paulo Carneiro, um dia ele me chamou para palestrar e falou assim, Felipe, eu queria que você fizesse uma pesquisa sobre o que é o marketing digital, qual é a visão das pessoas do marketing digital, e você trouxesse para a sua palestra essa provocação. Eu não quero uma palestra sobre planejamento digital, eu quero essa provocação. Na época eu dava aula na FMU, e eu dava aula para 200 alunos, né? Porque a FMU graduação, cada sala lá tem 40, 50 alunos. E aí eu fiz uma pesquisa com eles. 95% das pessoas responderam que marketing digital era rede social. Na sequência disso, eu fechei uma parceria com uma agência chamada Varanda, uma agência de Manaus, excelente, lá do Rod e do Vlad Coelho, né? São caras sensacionais. E eles me chamaram para desenvolver o planejamento na agência. E quando eles me mandaram o que era planejamento, para eles me mandaram um cronograma de rede social. Falaram, isso aqui para a gente é planejamento. E aí a gente tentou mudar e não conseguiu. É aquela dificuldade que eu falei. Eu fiquei com eles 2 anos e a gente encerrou o contrato agora em agosto. Eu fiquei com eles de 18 a 19. Aí depois a gente voltou no final do ano passado até esse aqui, quase 2 anos. A gente não conseguiu mudar, porque a cultura da agência, planejamento era isso, era rede social. Então a gente começou a entender que as pessoas têm uma visão muito limitada do digital. Quando você ouve 2 pessoas, assim, para mim são as minhas grandes referências no marketing, que é o Romeu Buzarello e o Walter Longo, e ver a visão desses caras de marketing digital entra no que a gente falou nesse manifesto.
Eu, por exemplo, domingo, eu assisti 2 palestras do Romeu Buzarello. Eu assisti 3 horas do Romeu falando. O Romeu falou de rede social 15 segundos, se muito. Ele citou rede social. Se você vai ver uma palestra de marketing digital de alguém que vem de agência, ele vai falar de rede social 98% do tempo. Então, a gente acredita que, primeiro, é preciso planejar, coisa que a gente não vê em agência. A FM surgiu por quê? Porque começou o cliente dar uma demanda de profissional de planejamento e a agência não tinha. Eu trabalhei na agência Tesla, que tinha, na minha época, 130 funcionários e 3 planejamentos. E quando o nosso diretor pediu demissão para ir morar em Nova York, ficaram 2 planejamentos e não trouxeram ninguém. Então, imagina que numa agência de 120 funcionários, tinha 2 planejamentos. E a gente tinha, eu cuidava de 8 contas. Sendo que Mercedes-Benz demandava, assim, absurdo. E tinha mais 7 contas. Ou seja, 7 contas ficava meio de lado, porque Mercedes tinha uma demanda gigante. Então, a gente começou a entender isso. Começou a falar, não, peraí, a gente precisa planejar. Né? Os meus pais falam assim que a minha mãe sempre me incentivou. Meu pai queria que eu fosse advogado igual ele, mas ele nunca pressionou, era só um sonho dele. Mas a minha mãe, como eu escrevia muito bem, a minha mãe sempre me incentivou. Então, minha mãe sempre mandava material do Washington Oliveto para mim, quando eu estava no colegial. Só que quando eu migrei para o planejamento, os meus pais, um dia a gente estava conversando, eles falaram assim, não tinha como você não ser, porque você sempre foi um cara de planejamento. Então, assim, eu ia jogar bola com a molecada do meu prédio, eu planejava a hora que a gente ia sair do prédio, o pai que ia levar a gente para a quadra, o pai que ia buscar, não tinha celular na época, não dava para você ficar ligando. Então, eu sempre fiz isso. Então, a minha vida sempre foi planejada. Aí você chega com uma marca, você fala assim, peraí, que nem eu vou viajar com a minha mulher no final de semana que vem. A gente já está com a viagem planejada e é uma viagem tranquila. A gente só vai para já ficou. Eu já planejei essa viagem. Por que eu vou entrar com uma marca na internet sem planejar? Por que eu vou fazer uma marca sem planejamento? Então, é esse que é o nosso manifesto. E vem muito do meu DNA, né? Porque eu comecei a carreira publicitária em 2001 como assistente de arte e em um mês eu migrei para a redação, porque eu não era um bom assistente de arte. E aí lá na agência o pessoal gostava muito de mim, então me levou para me colocou como estagiário do redator e trouxe outra pessoa para o meu lugar. E aí eu começo em 2003 a entender um pouco mais de planejamento, começo. Então, a minha essência no planejamento. Então, eu tinha que trazer isso. A FM chama FM Planejamento, né? E planejamento. Então, a gente traz esse manifesto porque é realmente o que a gente acredita. Quando eu dou aula também, né, e você também é professor, sabe que muitos alunos falam, me dá as referências e tal. As minhas referências são pessoas que falam de marketing, no marketing digital, numa esfera maior. O Hess, que é um cara de conteúdo, por exemplo, ele é um cara que ele fala de conteúdo, mas ele fala numa esfera maior. Quando você traz o Gabriel Rossi, que é um outro cara que fala de comportamento de consumo, ele fala numa esfera maior. A Daniela Cachiche, que eu também sou apaixonado por ela, que hoje está na Ambev, nossa, eu tenho assim, uma admiração gigante. Você vai ver ela falando né, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, que eu estou lendo o livro do Kotler, o 5.0. Uhum. Eu li 30 páginas, até agora que eu comecei a ler ontem. Como eu não tenho carro, quer dizer, eu tenho o carro da minha mulher, mas normalmente eu venho sem carro. Hoje que eu vim de carro. Normalmente eu venho sem carro. Então eu vou no metrô lendo, né? Então eu li 30 páginas. O que o Kotler está falando hoje, a Daniela Cachiche falava em 2014, quando eu conheci ela. E conheci através de lives e materiais que ela escreveu. Pessoalmente, eu só vi ela uma vez num evento. Então, esse pessoal, que é a minha referência, e esse pessoal fala isso que é o manifesto. Então, o manifesto tem dito de planejamento, a minha escola de planejamento, e o que eu ouço das minhas grandes referências, que é essa visão mais ampla. Então, eu gosto muito do Romeu, por exemplo, quando ele começa as palestras dele, ele fala assim, eu fiz mais de 100 reuniões nos últimos 4 meses desses temas. Ele levanta lá, 40 temas. E esse slide me fez fazer um slide igual, onde eu mostro que o planejamento ele vai além de redes sociais e mostro todas as tecnologias. E quando eu dava palestra, né, agora por causa de pandemia parei, mas quando eu dava palestra, quando eu colocava esse slide, o pessoal levantava e tirava foto. Eu até saía. Esse slide, que é uma cópia do que o Romeu fazia, gerou para mim um outro livro que eu tenho chamado Transformação Digital. Uhum. Eu pego 45 iniciativas digitais
e coloco ali. E o que eu fiquei muito feliz é que nessas 30 páginas que eu estou lendo do Kotler, o Kotler está falando exatamente o que eu falei lá. Não quero me comparar ao Kotler nem de perto. Mas é o pensamento. Porque é o pensamento das grandes mentes que eu tenho absorvido que está me trazendo essa visão. E essa visão é que me trouxe esse manifesto, e é o que a gente acredita. Lógico que na pandemia a gente pegou o projeto de rede social. Minha mulher mesmo pegou 3 projetos de rede social de conteúdo. É lógico, a gente também não rasga dinheiro. Mas o que a gente quer? A gente quer projetos, por exemplo, igual da Chiesi, que a gente reposiciona a marca da Chiesi, e eles estão levando o ano que vem, né, dependendo da pandemia, em abril, quando eles têm a reunião geral, eles estão levando o posicionamento que a gente criou aqui no Brasil para ser o posicionamento mundial da marca. Olha o case que a gente vai ter. Deixa eu só desligar aqui, que senão começa. A gente também trabalhou junto com a Santa Clara no reposicionamento de marca da Vitacom, e a gente não falou de rede social na Vitacom. Tá. Felipe, vamos puxar aqui um pouquinho, só para questão de tempo do vídeo. Você fala sobre os 5 P's de branding, né? Então, você propõe uma metodologia baseada em 5 P's. O propósito, a percepção, a persona, a promessa e o posicionamento. Repetindo para quem está nos acompanhando, o propósito da organização, a percepção que isso constrói, a persona, né, como um todo dessa construção, a sua promessa de marca e o seu posicionamento. Né? E essa metodologia você desdobra em 4 pilares, sendo o primeiro pilar, por exemplo, a razão da marca. Conta um pouquinho como é que você chegou nesses 5 P's e esse primeiro pilar, por favor, da razão da marca. Lá atrás, 2013, 2014, não, antes, 2009, 2010, eu li uma entrevista do Ulisses Zamboni, onde ele falava que bons planejamentos têm metodologias. Isso mudou muito a minha visão. E eu comecei a criar metodologias. Então, eu tinha uma metodologia de planejamento. Até 2017, eu trabalhava pouco com branding. Então, eu trabalhava assim, meu planejamento era muito pautado em comportamento de consumo, mercado, inovação. Mas faltava uma coisa para fazer o elo em tudo. Até que eu comecei a ler o livro do Brand Intelligence, do Jaime Troiano, que caiu a ficha e falei, é isso. E aí eu comecei a ler muito, fazer muito curso de branding, li todos os livros do Troiano, li o livro do Acker, eu li assim, em um ano, 2018, eu li acho que 12 livros sobre branding. Eu nunca tinha lido sobre o tema. E aí você vai anotando e vai começando a fazer as coisas. Começou a pintar alguns projetos aqui na consultoria de branding, e eu falei, poxa, eu vou começar a fazer. Então eu comecei a anotar algumas coisas, comecei a falar, legal, então eu tenho que descobrir quais são os atributos da marca. Eu tenho que descobrir o DNA. E aí eu fui juntando uma coisa na outra. E fui trazendo toda a minha expertise de planejamento, que é a essência do planejamento, é você saber pesquisar. Então, pesquisar consumidor a gente fazia pouco pesquisar público, né? Pesquisar o público interno, a gente fazia muito consumidor. Posicionamento de marca sempre foi o que eu mais gostei de fazer dentro do marketing como um todo. E aí a gente começou muita leitura, muito curso, muita palestra, muito vídeo, né? Igual o que você faz aqui no programa, a gente viu alguns já, e vamos trazendo. E aí um dia, a gente, quando começou a fazer o Chiesi, foi Chiesi, quando a gente começou a fazer Chiesi, eu comecei a entender, e aí o próprio Francelli, que é o vice-presidente, falou, cara, eu queria aprender também, então me mostra quais os caminhos que você está fazendo, eu quero que você faça o projeto e me dê uma aula particular ao mesmo tempo. Então a gente foi construindo. E aí chegou no momento que falou assim, bom, legal, vamos lá. Posicionamento precisa ter, né? Percepção é a palavra-chave do planejamento. Nós trabalhamos com percepção. Comecei a ver a importância da marca ter uma promessa. E você tinha que falar de público, né? Legal, 4 P's. Falei, não, 4 P's não dá. 4 P's vão achar que eu quero imitar o Kotler. E longe disso. Eu precisava de mais um P. Foi aí que eu comecei a ler muito o Troiano, e o Troiano batendo na tecla. Propósito, propósito, propósito. Foi ótimo. Encaixei o 5º P. Legal. Dentro dos 5 P's, ok, como é que eu vou chegar nesses pilares? Então eu construí 60 atributos de marca para chegar nesses pilares. E aí eu fui dividindo. Então, para chegar na promessa, tem um grupo, para chegar outro.
como é que eu vou levantar isso? E aí eu criei esses 4 passos. Então, passo 1 é a razão da marca. A gente entrevista o público interno da empresa. Passo 2, voz das ruas. A gente faz entrevista, só que consumidores. E aí a gente criou 6 perfis de consumidor para criar. Com essas informações, praticamente 42 pilares desses atributos, eu já consegui levantar nessas informações. E aí eu vou para posicionamento. Quando eu estava trabalhando com a Teva, eu e o Rafael Boechat, a gente criou uma metodologia de verdades da marca, que depois eu aprimorei. Eram 5 pontos, hoje são 12. Na verdade são 11, né? Que a gente até chama de 11 verdades da marca. Então eu aprimorei isso. Então eu peguei e trouxe isso para o planejamento. E com isso na mão, quando eu trouxe, né, para a Chiesi isso, o que eles falaram? Eu falei assim, legal, Felipe, agora amei o que você fez, o que eu faço com isso? E aí a gente criou o 4º passo, que é a construção da mensagem, que é legal, agora o que eu faço com isso? E aí começamos a trazer conceitos como storytelling, arquétipos, que é uma coisa que em 2017 eu fiz um projeto para Sakura, com a Focus Network, do meu grande amigo Rafael Kiso, que é o dono da M-Labs, né? A Focus talvez ninguém conhece, a M-Labs todo mundo conhece, o Kiso também é o dono da M-Labs. E ele me ensinou muito sobre arquétipos. E aí eu fui muito buscar isso. Depois, em 2019, eu fui trabalhar na S8 com a Adriana Cury, que foi presidente da Macan, foi jurada em Cannes. E logo no primeiro projeto que eu fiz com a Adriana, que foi para a Missima Modas, a Adriana sentou comigo e falou assim, Felipe, eu não sei o quanto você conhece de arquétipos, mas eu quero trabalhar com eles. E eu saquei da minha mochila o livro, O Herói Fora da Lei, e falei, Adri, é isso que eu estou lendo hoje. E a gente começou todos os projetos a fazer com arquétipos. Então, isso eu também trouxe para a metodologia. Então, a metodologia, ela é uma metodologia macro, formada por pequenas metodologias que já existiam, que a gente foi no mercado, testou, deu certo, vamos trazer, e de muito e muito estudo. Como eu falei, 2018, eu não cheguei a fazer uma pós em branding por falta de tempo mesmo. Mas eu posso falar que eu fiz quase um MBA, de tanto que eu li livros e ver a galera falando, né? Quem estava falando sobre brand. Pô, vídeo do Jaime Troiano, os áudios do Jaime Troiano na CNN eu ouvi todos, deve ser uns 40. Tá. Pode repetir para a gente?